Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar. Hoje é quinta-feira, 23 de maio. Na edição de hoje, você vai ver que o Ministério Público voltou a apontar irregularidades no município de Pasto do Lumiar, mas desta vez contra o ex-prefeito da cidade, Josemar Sobreiro, que está sendo denunciado por improbidade administrativa. Vai ver também que o Ministério da Educação resolveu manter o contingenciamento das verbas, inclusive para universidades. Vamos saber como as pesquisas de pós-graduação vão ser continuadas com a redução dos recursos. E como estão suas finanças? Em tempos de crise, especialistas alertam que é necessário cortar custos para manter o orçamento em dia, mas com todo o planejamento. E você vai ver ainda. O Poder Judiciário discute o sistema prisional do Estado e alternativas para o encarceramento de presos provisórios e condenados. Com feminicídios em alta, campanha volta a alertar para a importância da aplicação da Lei Maria da Penha. Senado aprova medida que suspende despacho pago de malas. E a exposição, que mostra a beleza, história e tradição do boi de Santa Fé. Agora, o Jornal da Guará. O falido sistema penal brasileiro, que prende mais do que a capacidade das instituições prisionais suportarem, já fez com que o Estado brasileiro fosse denunciado diversas vezes à Organização das Nações Unidas. A mesma ONU, que trabalha em parceria com o Conselho Nacional de Justiça para aperfeiçoar a fiscalização do sistema prisional, através do Justiça Presente. Questões como a superlotação das cadeias por presos provisórios e as inovações sobre a jurisprudência na prisão preventiva estão em pauta nesta semana, durante evento realizado pelo Poder Judiciário no Estado. Falar sobre as inovações na jurisprudência da prisão preventiva são considerados assuntos importantes diante da realidade carcerária da maioria dos estados do país. Aqui no Maranhão, por exemplo, 40% dos detentos do sistema prisional são preventivos ou provisórios. O que acontece é que hoje no Brasil, isso não é uma realidade só do Maranhão, esse número de presos cautelares, presos preventivos, eles são quase o mesmo número dos presos definitivos, aqueles que foram sentenciados e cumprem a pena. A gente está fazendo um trabalho, um esforço muito grande aqui no Maranhão para a diminuição desse número, que hoje chega a 40%, dos presos no estado do Maranhão são esses presos preventivos, para reduzir ele ao patamar de 20%. Em palestra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça falou sobre as atualizações verificadas no julgamento das ações que envolvem o instrumento da prisão cautelar, que, segundo ele, precisam de intensos debates para que o atual posicionamento dos tribunais seja compreendido. Se nós conseguíssemos tratar desse problema, nós teríamos um resultado melhor, inclusive na problemática dos presídios. Entidades estão aperfeiçoando o debate a respeito das medidas protetivas, especialmente por conta da violência de gênero. Mulheres são alvo preferencial. Aqui no estado, 20 mulheres já foram assassinadas esse ano por crime de feminicídio. Você já ouviu falar sobre violência de gênero? Não, que eu lembre não. Mas essa não é a realidade da maioria. A violência de gênero apresenta diferentes manifestações que causem sofrimento. Homens e mulheres podem ser vítimas, mas a mulher ainda é a que mais sofre com esse tipo de violência. Por isso, o assunto virou tema de um evento realizado pelo Centro Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público. A violência de gênero ela é maior que a violência doméstica, que normalmente nós associamos à violência de gênero. Que, na verdade, a violência doméstica é um tipo de violência de gênero, porque as mulheres, elas não sofrem só violência doméstica no aspecto físico, emocional, mas também no espaço do trabalho, na sua coletividade, onde ela frequenta. Então, são todos os tipos de violência que as mulheres enfrentam no dia a dia. É para quebrar não só esses paradigmas, mas também os das violências que aumentam os casos de feminicídio,
que essas campanhas existem. O objetivo é trazer mais uma vez para a sociedade essa discussão, provocar reflexão e, sobretudo, prevenir. Encontramos a Milena e ela retrata bem essa realidade. Estudante de gastronomia, sofre com a falta de prestígio no mercado, onde a representatividade masculina ainda é maior. Muitas vezes até pela profissão que a gente exerce, no caso, o meu ramo, que é a gastronomia, que a gente vê que o mercado hoje ele é 80% masculino, então dentro das cozinhas existe uma grande discriminação pelas chefes, pela imposição da figura feminina mesmo, pelo respeito. Muitas vezes os homens não querem se submeter às ordens, não querem se submeter a ter a imagem feminina como sua chefe. Hoje, o Ministério Público também lançou a 8ª edição da campanha Maria da Penha. O tema deste ano é voltado às medidas protetivas que no Maranhão têm garantido a efetividade no combate aos casos de feminicídio. Desde a primeira edição da campanha, em 2012, o número de processos de ação penal e medidas protetivas subiu de 400 para 11 mil. Resultado do encorajamento para as denúncias. O grande exponencial da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. E caso o cidadão descumpra essa medida, ele é preso preventivamente. Em 2017, foram registrados 51 casos de feminicídio no Maranhão. No ano passado, 43. E até o dia 22 deste mês de maio, já foram contabilizados 20 assassinatos em razão de gênero. A ajuda às vítimas vem em forma de viatura, chamada de Patrulha Maria da Penha, que acompanha as mulheres em situação de violência doméstica e familiar e fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas. Mais de 5 mil medidas protetivas cadastradas, quase 4 mil mulheres sendo acompanhadas com a medida protetiva. Por mês a gente tem em torno de 300 mulheres sendo acompanhadas. Diariamente a gente visita entre 18, 20 e 22 mulheres. O Ministério Público denunciou o ex-prefeito de Passo do Lumiar, Josemar Sobreiro, por improbidade administrativa. As investigações revelaram que o ex-prefeito, como gestor das contas do Prev Passo, deixou de efetuar os repasses devidos ao Instituto na sua integralidade de forma regular, incidindo em improbidade administrativa e causando lesão ao erário. O MP está pedindo a devolução do valor, pagamento de multa e a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito. Ele não foi localizado para falar sobre a denúncia. A seguir, tem tempos de contingenciamento. Você vai saber o que está sendo feito para garantir a continuidade do ensino, pesquisa e extensão nas universidades, especialmente através dos estudos possíveis graças às bolsas de pesquisa. Vai ver ainda a nova rodada de debates entre empresários e políticos sobre o plano diretor. Agora são 6h42. Empresários voltaram a cobrar celeridade da Câmara Municipal de São Luís na aprovação do plano diretor da cidade. Só que para ser aprovado, ainda são necessárias discussões e audiências que estão aquém da forma como deveria acontecer. Daí a preocupação no atraso da revisão do plano. O debate foi proposto pela Associação Comercial do Maranhão e, em meio aos representantes da classe empresarial do Estado, o convidado da instituição, o vereador Osmar Filho, presidente da Câmara Municipal de São Luís, falou sobre como anda o processo de revisão dos mapas que integram o plano diretor, já que no início deste ano, a Prefeitura de São Luís iniciou uma série de audiências públicas para tentar retomar esse processo de revisão. Temos conhecimento que ainda falta a deliberação de um mapa no Conselho das Cidades. Após a aprovação desse mapa, seguirá para que o prefeito possa definitivamente encaminhar a mensagem ao Executivo para que lá se inicie a discussão e, por último, a gente possa apreciar, atualizando o plano diretor que a cidade espera. O momento foi importante para a classe empresarial somar forças e debater melhorias para também refletir no crescimento econômico de São Luís. O plano diretor é a carta-mor que faz todo o ordenamento da cidade, tá?
A ausência dessa atualização faz com que nós, que trabalhamos com o desenvolvimento da cidade, fiquemos emperrados pela falta de um instrumento legal para fazer os novos empreendimentos. Isso faz com que a gente veja São Luís como uma cidade de 20 anos atrás. O plano diretor é o principal instrumento para criar as diretrizes para a política de desenvolvimento urbano e rural da cidade. O governo federal precisou abrir os cofres e liberar para o Ministério de Meio Ambiente e para o Ministério da Educação R$1,640 bilhões. Mas o MEC decidiu hoje por manter o contingenciamento. Com menos dinheiro em caixa, existe uma preocupação natural com o funcionamento das instituições federais, especialmente na continuidade das bolsas de estudo financiadas pela CAPES. Vamos falar agora deste assunto aqui no JG. Entrevistamos o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, Allan Kardec. Dessa entrevista participa também o nosso comentarista de política, Marcos Saldanha. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Professor Allan, seja bem-vindo aqui para a gente debater um assunto sério, educação no país. Como eu mencionei aqui, um valor de R$1,640 bilhões liberados por MEC, mas houve uma intenção aí de esse contingenciamento. Essa proposta nova agora do governo federal de R$1,640 bilhões é o ideal para que a gente mantenha esse contingenciamento ou siga-se com quem está sendo afetado, por exemplo, como a nossa pauta aqui, a pós-graduação, o investimento nas pesquisas? Na verdade, houve um crescimento imenso, grande da pós-graduação da UFMA nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, nós temos 13 novos cursos de mestrado, 4 novos cursos de doutorado e alguns deles no interior do Maranhão, Chapadinha, Imperatriz, Bacabal. E o que acontece com esse contingenciamento é um estrangulamento que vem ocorrendo desde 2015. E ele deixa sufocada a universidade que, a continuar dessa forma, suspeitamos que sejamos obrigados a fechar as portas em agosto. Não há recursos para isso. Professor, inclusive essa é uma dúvida e é uma polêmica, inclusive. O que é real? Corte, contingenciamento, quer dizer, o que está acontecendo, o que significa exatamente para o telespectador entender essa polêmica aí? É uma questão de nomenclatura, que efetivamente quer dizer que nós não temos. O contingenciamento, em tese, é aquilo que retornará, e corte é o que não retorna. Então, de fato, o que se fala é que é um contingenciamento. Mas o que ocorre é que a universidade será afetada. E será afetada de uma forma terrível. Nós viemos de 2013 com esse investimento em R$171 milhões. Em 2017 caiu para 85 milhões de reais, portanto 86 a menos, que dá 50% de corte. Sim. Mantendo-se isso, nós vamos para 60 milhões de reais, de 171 para 60 milhões, com a universidade expandindo. Nós temos engenharia aeroespacial, doutorado em ciências materiais, doutorado em educação, nós temos doutorado em letras em Bacabal, temos doutorado em ciências animais em Chapadinha. Como é que a gente vai manter-nos Professor, justamente forma? Isso. Como avançar o Maranhão no centro de uma discussão mundial, que é a base de lançamento aqui de Alcântara, os estudos tendo que parar. Como é que pensa, como é que fica o senhor como professor vendo tudo isso passar na nossa frente e não poder avançar nos projetos de pesquisa? Hugo, na verdade a nossa postura sempre foi de diálogo. Nós vamos procurar, a reitora tem dialogado com a Andifes, tem dialogado com o ministro, nós pretendemos procurar o presidente da CAPES no sentido de reverter, porque os novos cursos todos tiveram suas bolsas cortadas. E a bolsa é salário, sim, bolsa que sustenta, todos nós fomos estudantes. E conhecimento é o que dá sobriedade para o país ser o que é. O governo, inclusive, professor, tem justificado esse contingenciamento, esse corte, dizendo que essas são vagas ociosas, portanto não está prejudicando ninguém. Quer dizer, por outro lado, também usa uma escusa de que a faculdade ou as universidades fazem muito pesquisas que não têm interesse nenhum sobre assuntos desinteressantes ou desnecessários. Para ele, é necessário investir em coisas da área mais tecnológica que dê mais resultado. Como é que o senhor vê aí exatamente essas duas questões?
Eu acho complicado você identificar uma pesquisa como válida ou não, porque quando você começa uma pesquisa, não é como construir um prédio. Você inicia de uma forma e não sabe como termina. O Viagra foi descoberto por acaso. A vacina da tuberculose foi descoberta por acaso. O velcro foi descoberto por acaso. Na verdade, você inicia uma pesquisa e não sabe como ela termina. Eventualmente, eu quero achar A e acho B. Então, essa determinação do que é válido, o que não é válido, é questionável ela própria, porque como que você vai fabricar conhecimento sem primeiro gerar conhecimento? Imagina, dessa forma, nem Albert Einstein seria financiado, porque a pesquisa dele era teórica, não tinha consequência imediata, veio ter dezenas de anos depois consequências para a aeroespacial, para aeronaves, para esse tipo de pesquisa. Mas em 1905 não teria nenhuma consequência imediata. E a questão das vagas ociosas, né, que o governo a questão das vagas ociosas, na verdade, o que você faz com as bolsas? Agora mesmo nós estivemos com psicologia que teve muito grande parte de suas bolsas cortadas. Eles fizeram o edital, o estudante terminou o curso de mestrado, estava iniciando outra leva de estudantes. Nesse exato momento, no dia 8 de maio de 2019, a CAPES noticiou que todas as vagas que estavam disponíveis no sistema, ela ia retirar. Para nós não são vagas ociosas, mesmo porque nós não somos ociosos. Então, para nós, aquelas são vagas importantes, são financiamentos importantes que, como eu falei antes, têm sido estrangulados. E o Maranhão precisa disso. As novas vagas, nós não temos nenhuma bolsa. A gente quer reverter. Como que nós não vamos ter bolsa para novos cursos? Como que nós vamos sustentar um Estado brasileiro no Nordeste, sabendo que lá fora, lá no Sul, lá no Sudeste, as bolsas foram mantidas? Porque, de fato, foram mantidas. A daqui, que são novos cursos, que foram retiradas. Por quê? É o momento de conversar, mais uma vez, com a Andifes, com as instituições, com o MEC, mas também buscar Câmara Federal, o Senado Federal. Esse diálogo as universidades estão mantendo? A Universidade Federal tem uma tendência de conversar e dialogar sempre. Na verdade, por exemplo, o curso de Engenharia Aeroespacial foi um grande movimento da bancada federal. Nós estamos dialogando com a bancada federal, com os senadores, com os deputados, no sentido, sim, de reverter esse corte. Nós não podemos sobreviver dessa forma. Perfeito. Muito bem. Só uma última pergunta. As bolsas de mestrado me parece que estão muito mais ameaçadas. Todas em geral, mas a de mestrado, as que têm sentido maior corte. Quer dizer, isso arrisca muito a questão da continuidade de pesquisas, né? Quer dizer, o estudante vai ter que bancar do próprio bolso, ainda que seja um valor pequeno. O senhor tem dito isso, 1.500 que recebe para fazer a pesquisa é pouco, mas para o governo, aí sim é que é muito pouco, né? Para o governo, para o Estado brasileiro, é menos que um grão de areia. Mas para o estudante é a pepita de ouro que ele sobrevive com aquele recurso. Então, cortar o mestrado, porque inicia-se um curso com mestrado, cortar o mestrado, você sufoca o futuro do país. Professor Allan Kardec, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, nosso muito obrigado. Marcos Saldanha, nosso comentarista de política também. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado. Olha, o Ministério Público Federal no Maranhão, em Imperatriz, ajuizou uma ação para suspender a emissão do certificado de registro de armas de fogo sem que haja uma análise prévia do postulante. O repórter Jário Martins tem esses detalhes. Para o Ministério Público Federal, o decreto que dá novo regulamento ao Estatuto do Desarmamento altera a lei de forma ilegal e inconstitucional, trazendo sérios prejuízos para a política pública de posse, porte e comercialização de armas em todo o país. Além disso, a permissão ampla de posse e porte de armas de fogo, segundo o Ministério Público Federal, afronta as bases científicas que reiteradamente demonstram que a expansão do porte de armas, longe de reduzir a violência, é prejudicial à segurança pública, além da suspensão dos processos de análise e concessão de novos CRAFs, o certificado de registro de armas de fogo, até a análise do mérito da ação. O MPF também solicita a decretação de ilegalidade da nova lei, além de garantir que a Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz não emita novos CRAFs com base na nova lei, levando em consideração o decreto do ano de 2004.
Jairo Martins para o Jornal da Guará. Depois do intervalo, o projeto aprova medida provisória que suspende o pagamento por despacho de bagagem em aeroportos. E suas finanças, como andam? Vamos saber o que você pode fazer para adotar atitudes positivas que garantam a economia do seu dinheiro. Agora são 6h57. Quando o presidente Jair Bolsonaro sancionar, os consumidores vão poder voltar a viajar despachando uma mala de até 23 quilos sem pagar nada. Desde junho de 2017, quem embarca em voos comerciais e quer despachar mala precisa pagar, o que fez com que muita gente passasse a utilizar as malas de 10 quilos como bagagem de mão. O plenário do Senado aprovou a mudança com a MP das companhias aéreas. Jocineide despacha as malas para mais uma viagem. A mudança nas regras de despache para voos comerciais é vista por ela como uma vantagem para os passageiros. Além da gratuidade da bagagem, da comodidade no embarque do voo, porque geralmente os voos ficam com os bagageiros todos lotados e às vezes a gente fica obrigada a despachar a bagagem sem querer, né? Então, já dando a gratuidade, já vai tudo pro porão mesmo e facilita até embarque e desembarque dos passageiros também. Pela nova regra, o passageiro poderá levar sem cobrança adicional uma mala de até 23 quilos nas aeronaves acima de 31 assentos. Desde julho de 2017, quem embarca em um voo comercial no país tem que pagar para despachar bagagens, sendo gratuito apenas o transporte de bagagens de mão. Nesta quinta-feira, as empresas aéreas que operam no aeroporto de São Luís continuam usando o mesmo protocolo de antes e embarcando gratuitamente apenas as bagagens de mão com até 10 quilos. Essa mudança no atendimento só deve ser feita a partir da notificação oficial das empresas sobre a mudança da lei. A cobrança das bagagens começou a ser feita pelas empresas sob a alegação de baratear os valores das passagens, o que, segundo este passageiro, não vinha sendo cumprido. A proposta inicial, que era reduzir o custo das passagens, né, a gente não viu isso na prática. Então, já que o benefício não veio, eu acho interessante sim que tenha voltado a permitir que a gente despache a bagagem sim. Não despachar mala e evitar pagar já é uma economia. Aliás, qualquer economia nos dias atuais está sendo muito bem-vinda. Afinal de contas, a palavra do momento é recessão. Em crise, saber administrar o dinheiro para evitar a corda no pescoço ao final do mês é muito importante. Daí é necessário o planejamento financeiro. Como fazer isso? Assunto para o educador financeiro Lorival Souza, que está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite a quem nos assiste. Professor Lorival Souza, nós estamos diante de um momento muito delicado. Já conversamos com diversos economistas em que vislumbraram um futuro não muito bom. Mas a gente precisa passar para o telespectador como é que a gente consegue colocar os pés no chão e seguir com um momento tão desolador que a gente está vendo para frente. Bem, é o mais importante para para o cidadão comum, né? É entender que esses períodos eles acontecem. Na nossa vida a gente alterna, como a gente sempre fala das vacas gordas e das vacas magras. Então é importante você ter um orçamento controlado. A bem da verdade, as pessoas entram nesses problemas financeiros até mesmo na época que o país está crescendo. Você pega, por exemplo, o Brasil tem mais de 80% das famílias endividadas, e isso de muito tempo. Então, o brasileiro vai mal nas finanças mesmo com a economia indo bem. Esse momento de crise pode ser um alerta, pode ser uma possibilidade de reinventar, de se reeducar e até empreender? Exatamente, porque a crise deixa os seus erros muito mais claros. Então, quando você está num período economicamente bom, onde você tem uma grande oferta de crédito, você gasta mal, você viaja. Quando a crise vai se tornando cada vez mais clara, então as pessoas têm que priorizar. E como elas não estão acostumadas a fazer orçamento, né, a repensar seus gastos, a sensação de crise é muito maior. Como é que a gente pode colocar isso na prática diante de uma dificuldade? Às vezes está difícil até de abastecer o carro, a gasolina no preço nas alturas, fazer uma compra de supermercado com cebola, tomate e a cesta básica com preços altíssimos. O que priorizar? O que a gente pode elencar aí como prioridade?
Bem, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ter hábitos de controle. Então, tudo pode ser medido, pode ser melhorado. Então, é tudo na ponta do lápis. É preciso que você faça um orçamento daquilo que é essencial, daquilo que é superficial e trabalhar desse jeito. O grande problema, normalmente, desses problemas financeiros está em não saber e não planejar os seus gastos. A gente improvisa muito. Então, normalmente, a maioria das pessoas gasta mais no começo do mês. E lá na metade do mês já está usando o cartão de crédito. Isso não aconteceria se as pessoas, ao menos uma vez no mês, pegassem o extrato do cartão, o extrato do banco e olhassem os seus gastos. Ali pode-se perceber que há muitos gastos que poderiam ser evitados. São R$50 hoje que vai fazer a diferença daqui a 20 dias. É muito difícil também não ceder às tentações. O mercado também, os empresários, a classe empresarial está ali, os shoppings estão com as promoções, está todo mundo incentivando a compra, enquanto a gente tem que se controlar dentro de casa. Como é que faz isso? O educador financeiro também é uma espécie de psicólogo para poder dar essa orientação? Tem. Olha, o que eu percebi em todos esses anos trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com a educação financeira, são duas coisas essenciais. A primeira, as pessoas sabem o que precisam fazer, mas não fazem. 80% do que as pessoas precisam em se tratando de finanças são as coisas que nossos pais e avós ensinam. A gastar menos do que ganham, a poupar, né, para alguma coisa, investir o que poupa. As pessoas não estão fazendo isso, o que é o simples. Então, elas colocam metas que elas não cumprem, só que elas não sabem como planejar. Às vezes você não pode planejar uma grande mudança para acontecer de uma vez. É preciso que você faça pequenas coisas, né? Ter um progresso todo dia. Então, o que eu percebo? Que a maioria das pessoas, quando querem se organizar, dão verdadeiros saltos. Então, quer mudar a sua dieta, muda a dieta radicalmente. Quer começar a fazer exercício, faz radicalmente. Com as finanças também é do mesmo jeito. E acaba que essas resoluções não duram uma semana. Então, é importante para a mudança financeira começar a fazer tudo um pouquinho a cada dia. Poupar um pouquinho mais, gastar um pouquinho menos, procurar no que investir, estudar mais. O senhor voltou a falar numa palavra que me chamou a atenção, investir. Ainda é possível investir sem riscos? Porque a gente vê, tem investimentos aí com uma poupança que pouco rende, não se considera mais nem investimento. Mas existem alguns investimentos que a gente considera de risco. Ainda é válido você pegar aquele pouquinho que você juntou e investir, tentar mais na frente algum ganho com isso? Sempre vale a pena investir. O brasileiro ainda ainda investe muito pouco. Há investimentos que são bons, há investimentos com os diversos perfis de risco, do mais conservador até o mais arrojado. E normalmente esses investimentos que são conservadores e até moderados, costumam pagar muito mais do que pagaria uma poupança e até mesmo o que rende a sua aposentadoria. Então é muito comum em outros países, outras nações, que as pessoas quando nascem ganham ações de presente e que começam a poupar desde jovem. Então para ter uma renda complementar, uma renda que a gente chama de renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você lá na frente. Então esse entendimento, essa educação financeira, eu só acredito que ela deveria vir um pouquinho de mais cedo. Isso deveria ser implementado, por exemplo, em escolas de nível desde o fundamental, para que a gente já venha com essa cultura? Não, é de suma importância, né? Até porque é difícil implementar certos hábitos depois de adulto. Mas eu coloco que o maior problema não está na técnica financeira, está no comportamento. As pessoas estão pouco habituadas a estabelecer e seguir planos e seguir rotinas. Então, claro, que o fazer isso desde criança vai fazer com que esse hábito se incorpore e se torne quase que automático. Mas é importante que as pessoas entendam desde cedo que elas precisam se sacrificar um pouco, porque muito das finanças exigem isso. As pessoas, por exemplo, gastam muito porque elas não conseguem segurar, por exemplo, o seu impulso de compra. Então, que planejamento vai resistir a uma pessoa que não consegue, por exemplo, passar na frente de uma loja sem querer entrar para comprar? E não dá para ficar vilão e refém, por exemplo, de cartões de crédito. A gente já mostrou, todos sabem que é às vezes uma barca furada, mas o que falar dos cartões de crédito? Ainda pode ser bem administrado? Pode, é uma ferramenta e toda ferramenta é neutra, então depende de como você usa. O que eu aconselho? Para quem tem um cartão de crédito, tem um limite de no máximo de 30% da sua renda. Justamente porque, se tiver um imprevisto, né, e aumentar a dívida, ela está dentro da sua faixa de renda. Agora, as pessoas costumam ganhar fácil cartões de crédito e ver o cartão de crédito sendo aprovado com limite 2, 3 vezes superior da sua renda. Elas acham que não vai dar certo. Mas justamente naquele uso, né,
errado do cartão, que elas entram numa ciranda que consome, às vezes, um ano inteiro. E a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de estresse, queda de produtividade, problemas conjugais e tantos outros problemas relacionados aos problemas financeiros. Lorival Souza, educador financeiro, agradeço muito a sua participação e as orientações que você nos passou aqui. Agradeço o espaço e desejo uma boa semana a todos que estão assistindo. Obrigado. Bom, a seguir, a derrota do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil e uma exposição que mostra a beleza e a tradição do boi de Santa Fé. Agora são 7h10. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico, a primeira baixa-mar acontece às 4h07 da manhã, com 1,3 metros. Na sequência, temos a pré-mar às 10h07, com 5,1 metros. Logo, às 16h40 acontece a baixa-mar. E, por fim, às 22h45, a última pré-mar, com 4,6 metros. Futebol. O Sampaio Corrêa foi derrotado ontem no Castelão por 1-0. O gol saiu no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. E claro, os torcedores palmeirenses registraram o momento e dos vídeos que nós recebemos aqui na redação, escolhemos um, do torcedor Leuson Mendes. Olha aí que na tela que você está vendo já aí a finalização, ele filmou direitinho até a hora do gol, depois mostrou a torcida aí comemorando esse momento aqui no Maranhão em que o Palmeiras venceu o nosso time, o nosso Sampaio Corrêa. Pois é, levou a melhor o Sampaio Corrêa, que o jogo de volta agora vai acontecer em São Paulo e será no próximo dia 30 de maio. Bom, o Bumba Meu Boi é a manifestação folclórica mais rica do Maranhão. E a aproximação do mês de junho, claro, amplifica as atividades em torno da brincadeira que arrasta multidões de várias partes dos estados em seus vários sotaques. O Boi de Santa Fé está nessa lista e, além dos preparativos para as apresentações, a sua arte pode ser apreciada, na verdade, em uma exposição. Riqueza cultural narrada em fotografias, pelas indumentárias dos casumbás e acessórios de cabeças de índios e índias que dão um colorido todo especial para o São João do Maranhão. A exposição Diamante Brasileiro, Boi de Santa Fé, Cultura e Tradição, conta a história de mais de 3 décadas de um dos bois mais tradicionais do Maranhão. Hoje eu tenho o prazer de ser diretor do Boi Santa Fé, uma brincadeira que nasceu com outro nome, né, como Pindaria 2, e daí eu tive que mudar o nome de Pindaria 2 para Santa Fé, e a gente hoje mantém esse nome, mantém a pegada aí. A segunda edição da exposição é resultado de um trabalho de reconhecimento que já rendeu premiações e incentivos para uma brincadeira que cumpre o seu papel em manter viva a tradição. É verdade, essa é a segunda edição do Boi de Santa Fé, onde tivemos a oportunidade de fazer a primeira edição da exposição Diamante Brasileiro no Odílio Costa Filho ano passado, onde teve uma boa aceitação do público, não só o público maranhense, mas os turistas que estavam na nossa cidade na oportunidade conheceram um pouco da história do Bumba Meu Boi de Santa Fé. Além da riqueza das indumentárias, quem visitar o espaço também vai conhecer um pouco sobre sincretismo religioso, por meio da representação dos santos juninos. A exposição é muito mais do que um retrato da trajetória de 30 anos do Boi Unido de Santa Fé. É um resgate importante de parte da história do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ivanilda veio com o marido conhecer a exposição, se encantou pelas coisas que viu e já está na expectativa para o início da temporada junina. Estou muito emocionada, que eu sou fã do boi, né? Todas as exposições dele eu vou, amei. Sobre essa magia que envolve as pessoas em conhecer a história do boi, seu Zé Olhinho, como seu José de Jesus é conhecido, tem a explicação. A gente trabalha com respeito aos brincantes, com respeito às outras brincadeiras, com o pé no chão, sabendo administrar. Você tem que ter pessoas a seu redor que entenda a sua linguagem, que procure lhe ajudar com respeito também, para você ser respeitado.
Outras informações no portal guará.com. Você tem muito mais informações sobre o Maranhão. Você fica agora com os analistas que hoje recebe Alan Garcês, diretor executivo do Ministério da Saúde. O JG volta amanhã. Uma ótima noite a todos e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.